Como já destacamos, o primeiro vice-líder da oposição na Câmara, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, acionou a PGR contra a concessão de asilo político à ex-primeira-dama do Peru. O deputado Sanderson conversa agora com a gente. Tudo bem, deputado? Sempre bom receber o senhor aqui. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, um prazer falar com vocês. Falando sobre um tema muito relevante à soberania, não só do Peru, mas a soberania brasileira também. Porque quando um país se intromete, vai lá e intervém, como o Brasil está intervindo, há aí um conflito de soberania. Porque se o Brasil pode intervir no Peru, logo o Peru também pode intervir no Brasil. Então, é uma situação bastante esdrúxula pela qual nós estamos enfrentando. O senhor já chamou, eu vi uma manifestação do senhor chamando esse asilo de arbitrário. Qual o posicionamento que o senhor espera da PGR? Não vejo outro posicionamento que não seja encaminhar um pedido ao STF pedindo que a Suprema Corte Brasileira revogue, e tem a capacidade de fazer, tem o poder para fazer, revogue esse ato administrativo, porque é um ato administrativo, não é um ato legislativo e nem judiciário, do judiciário. É um ato administrativo do presidente da República, do chefe do Poder Executivo, e por isso, não comportando com os princípios constitucionais, sobretudo da moralidade e da reciprocidade entre países que se pretendem democráticos, deve ser revogado. E eu tenho dito que, inclusive, cabe análise sobre um possível crime de responsabilidade por parte de Lula da Silva, e isso ensejaria, inclusive, a abertura do impeachment. Porque asilo político, como o próprio nome diz, é para situações políticas, não para situações criminais, não para situações do direito penal comum. Imagine agora, se cada presidente da República quiser dar asilo para algum criminoso que ele seja parceiro, o Brasil vai virar uma pocilga de criminosos. E não é isso que nós pretendemos para o nosso país. Nós estamos agora no meio de um feriado, segunda-feira, inclusive, feriado, 21 de abril, mas na terça-feira, primeiro dia útil do parlamento, nós vamos engendrar reuniões e muito provavelmente deve ser encaminhado mais um pedido de impeachment contra Lula da Silva por conceder um benefício sem autorização legal. O benefício tem legalidade para situações políticas, não para outras situações como essa, né? A mulher, mulher ex-primeira-dama, né? Porque é a esposa do ex-presidente do Peru, ambos condenados por corrupção e, aliás, penas altas. Ela foi condenada a 15 anos de reclusão por corrupção e lavagem de dinheiro. Por que razão o Brasil vai lá e dá guarida, dá abrigo para essa senhora aqui? E outra coisa que chamou a atenção, nós estamos também analisando. O asilo foi concedido logo em seguida, logo após a publicação da condenação. Isso quer dizer que, muito provavelmente, o governo brasileiro já sabia dessa situação e já estava trabalhando previamente para dar guarida a uma corrupta. Isso, para nós, nós encaramos, da oposição, encaramos como uma espécie de um deboche à população brasileira. Deputado, vou chamar a Dora Kramer, nossa comentarista, para participar dessa conversa. Dora. Boa noite, deputado. Eu vou querer falar de um outro assunto depois, tá? Mas antes disso, vamos continuar nesse assunto do asilo. O senhor acha que essa atitude do governo brasileiro, de alguma maneira, ela pode ser usada como uma conexão de argumento no caso da concessão de anistia para os condenados de 8 de janeiro? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Banana é banana, laranja é laranja, né? São situações totalmente distintas. Uma situação interna nossa aqui, a outra é uma situação de uma nação amiga. O Peru sempre teve ótimas relações com o Brasil. Por que razão nós vamos lá no Peru interferir numa decisão judicial, por que não dizer política, porque o judiciário também faz parte do sistema político de cada país? Vamos lá fazer essa interferência. Não há razão para fazer essa relação, então, esse paralelismo entre a anistia aqui para os perseguidos políticos e um asilo político para alguém já condenado por corrupção. Então,
isso tem chamado bastante atenção e o fato, né, da Odebrecht ter tido participação na Lava Jato no Brasil e também nesse esquema de corrupção lá no Peru, com envolvimento de agentes políticos do PT, também chama atenção, porque parece que há aí um nexo causal. Há uma relação de causa e efeito que traz para o foco das nossas atenções talvez uma questão pessoal. Por que razão Lula, que se envolveu em corrupção, inclusive com a Odebrecht, vai lá e traz a esposa, ex-primeira-dama, também envolvida em corrupção e também relacionada com a Odebrecht, para a guarida e o abrigo brasileiro? Então, muitas coisas a serem explicadas. A sugestão que nós temos, inclusive, dado é que o presidente da República, ele, por si próprio, revogue esse asilo. Sim. Senão, muito provavelmente, ele vai se incomodar bastante com o parlamento brasileiro. Dora, pode fazer a próxima pergunta, por favor? Bom, então vamos para a anistia logo, né, deputado? Da semana que vem é uma semana decisiva para a definição daquele pedido de urgência, com a reunião do Colégio de Líderes. Bom, se por acaso esse pedido de urgência não for levado adiante, claro que o assunto não morre, porque o projeto continua em tramitação. Aí, qual seria a estratégia dos defensores do projeto, da oposição, para enfrentar a reação do governo? Que o governo acordou tarde para esse assunto, dormiu no ponto, sem dúvida alguma, mas acordou. E vai atuar, e o presidente Lula, inclusive, vai entrar em campo, porque já vai se reunir antes da reunião de líderes com o presidente da Câmara, Hugo Motta. Qual seria a estratégia para enfrentar o governo nesse caso? Essa reunião da semana que vem é a primeira reunião que vai tratar dessa questão que tem tomado conta das discussões do Brasil inteiro. Mas ela não encerra ali, né? Nós vamos tentar já resolver essa questão de inclusão ou não na ordem do dia já nessa semana, mas se não der para semana, vamos na semana que vem, não tem problema. O fato é que o parlamento brasileiro entrou nesse processo porque a Suprema Corte Brasileira exagerou demais nas penas. Todos os analistas técnicos, todos, qualquer jurista que for prestar ou fazer alguma análise vai dizer, não, eles exageraram, não pode uma mulher, a senhora lá, a cabeleireira, que pintou com batom, levar 14 anos de reclusão e 30 milhões de multa, mas onde é que nós estamos? Então, um traficante, um latrocida, um homicida tem que levar a pena de morte? Ou 300 anos de reclusão? Não. Então, como a diferença entre o remédio e o veneno é a dose foi extraordinariamente excessiva, o parlamento tem que entrar. Por isso que nós estamos com a anistia. E os parlamentares que compõem o Centrão, porque se verificarmos, os deputados da direita ou da oposição núcleo duro são 100 deputados. Nós conseguimos 264 assinaturas. Isso quer dizer que 150, pelo menos 150 parlamentares do centro não concordam com esse tipo de situação e querem a anistia. Claro, é um tema complexo, né? O substitutivo já apresentado pelo deputado Rodrigo Valadares, ele retira a possibilidade de serem anistiados criminosos hediondos, crimes graves, aquela situação lá do sujeito com explosivos perto do aeroporto em Brasília está fora, até mesmo os danos, situação que tem a prova de dano também está fora. Agora, olhando o processo, nós sabemos que 95% dos casos não tem prova. Pegaram uma baciada, coletivamente as pessoas no acampamento, sim, lá no 9 de janeiro, sobretudo, porque estavam lá no acampamento, então agora são golpistas. Não. Direito penal trabalha com prova. Direito penal, processo penal, depende de prova para levar as pessoas à cadeia. E não tem prova. De forma muito breve, deputado, nosso tempo está terminando. O senhor acha que o Congresso tem capacidade de entrar nessa discussão sobre redução de penas ou isso é só com o Supremo? Não tem anistia, ou tu anistia perdoa todo o crime ou não perdoa. Não tem a possibilidade de... Dosimetria de pena é um ato personalíssimo do juiz. Nem promotor pode, nem advogado pode, nem policial pode, nem deputado e nem senador.
A dosimetria da pena cabe apenas ao juiz. Agora, o parlamento pode, estar na Constituição, perdoar qualquer tipo de crime que não seja crime grave, nem hediondo, é o caso. Deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza. Bom feriado, até a próxima, deputado. O espaço é para toda a população brasileira.